Abra a sua Bíblia em Efésios 2, 19. Efésios, carta de Paulo, epístola de Paulo aos Efésios. Um só versículo. Efésios 2, 19. Assim diz a palavra do Senhor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, que está nos céus, conosco aqui também, te agradecemos por este dia, agradecemos pelos teus cuidados, pela noite que passou, pelo teu zelo por nossas almas, por nos preparar para esta manhã, por aqueles que estão com suas mentes voltadas ao Senhor neste teu dia, nosso Deus, para glorificar o teu nome, sairmos aqui fortalecidos. Te agradecemos, ó Pai, pelas vidas dos teus servos que estão aniversariando durante a semana. Te agradecemos pelos cuidados que tu trouxes até aqui e que eles nós contamos com a tua direção, com o teu comando em seus corações, em suas vidas, lhe dando paz, direção, bênçãos sem fim, como tu sempre prometes e cumpre, para que eles sejam, nosso Deus, grande atalaia da tua palavra, grandes testemunhas na família do Senhor. Esteja também trabalhando, nosso Deus, agora neste momento da mensagem. Trabalha, nosso Deus, nos meus lábios, que o teu Espírito toma a frente deste momento tão precioso para nós, nosso Deus, um momento maior. Só teu Espírito sabe trabalhar perfeitamente. E é isso que nós oramos, confiado no santo nome de Jesus. Amém. Pertenço à família de Deus. No Novo Testamento, nós temos algumas imagens para ilustrar a família. Temos, por exemplo, a imagem de um templo. A igreja seria um templo, edificada e tal. 1 Pedro 2 diz sobre isso. Em outros lugares, irmãos, é comparada como uma noiva, preparada pelo noivo e para o noivo. Isso está lá em Efésios 5, 25. A igreja também, ela se assemelha a um corpo. 1 Coríntios 12, de 12 a 31, Paulo ali relata a comparação. Em outro lugar também temos, ela é comparada a um exército com bandeiras. Com bandeiras, Cântico 6:10. Né? Os crentes seriam a tropa de elite do céu. E cada crente estaria envolvido no exército, na igreja militante, que somos nós. O nosso general é Cristo. Olha aí. Então, mas de todas as figuras, irmãos, que eu mais admiro, que eu mais gosto, é a figura da família. Por quê? Porque é uma figura simples, mas uma figura muito profunda. Comparar a igreja a uma família. Mas por quê? Porque ninguém vive, por exemplo, fora de uma família. Nós nascemos dentro de uma família, mesmo sendo uma família boa ou ruim. Sempre haverá uma família em nosso derredor. E essa ideia é porque é o que o Novo Testamento nos passa. Jesus mesmo teve uma família. Ele teve uma família. Ele tinha irmãos. E lá em Mateus 13:55 descreve alguns. Tiago, José, Simão, além das irmãs. Ele tinha as irmãs. Então a família, irmãos, é importante. Jesus pertence a uma família. Mas o nosso texto nos diz que pertencemos o quê? À família de Deus. A família de Deus. Então vamos ver aqui alguns traços dessa família. Então o primeiro traço que podemos extrair daqui é que a família de Deus é simples em sua construção, em sua estrutura. Nós temos o Pai. O nosso Pai é Deus. Nós temos o nosso irmão mais velho,
Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Está lá registrado por o apóstolo Paulo em Romanos 8, 29. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós temos muitos irmãos. Muitos irmãos. Outros mais velhos, outros mais novos, outros chegando agora. Há irmãos maduros, outros imaturos, outros bonitos, outros nem tanto, outros calmos, outros irmãos mais agitados. Ou seja, temos irmãos de todos os tipos e modelos. Você pode escolher. A igreja é assim. Mas o mais importante, como o Salmo 133 nos diz, orientando a igreja, que os irmãos devem ser o quê? Unidos. Unidos. Ó, quão bom e suave é que vivam em união. Em união. Então, a família de Deus é de uma construção simples de compreender. Não há mistério para entender a construção da família de Deus. Outro traço que nós vemos também é que a família de Deus incentiva a franqueza no relacionamento. Não é assim? A família de Deus incentiva a franqueza no relacionamento. É uma família que se reúne semanalmente, uma, duas ou até mais vezes, mas a família incentiva a franqueza. Dizem que o único lugar onde a hipocrisia não funciona é na família. É na família. O hipócrita pode enganar as pessoas, um monte de gente, no seu trabalho, na sua vizinhança, mas ele não consegue enganar seus familiares. Ele, sobre a sua identidade, sua forma de ser, sobre o seu comportamento, ele pode enganar as pessoas lá fora. Mas na família, o seu projeto camaleônico fracassa. Fracassa. A família é o lugar onde as nossas fraquezas devem ser tratadas com franqueza. A família é o lugar onde as nossas fraquezas devem ser tratadas com franqueza. Por isso não há como fingir na família. Não há como fugir da família. Pois todos, como Gálatas 3:26 diz, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você se lembra quando Jesus mandou que nós lidássemos com a questão do pecado um dos outros? Jesus falou assim lá em Mateus 18, 15, 17. Vamos ver aqui, Mateus 18. Ele diz, de 15 em 17. Olha aí o que ele diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e dá um soco nele. É isso que está escrito? Não, de jeito nenhum. É isso que falou? Não. Né? Eu sei que alguns homens gostariam que Jesus falasse disso, falasse desse jeito, mas ele não falou. Muito pelo contrário. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e o repreende-o. Ou seja, conversa com ele. Conversa com ele a sós, com brandura, com amor. Mostra para ele a realidade do pecado, para dizer que ele é um filho de Deus e ele não pode viver daquela forma. Ele não pode viver dessa forma. Então disse Jesus, se te ouvir, ganhasse teu irmão. Não é assim? Se ouvir, ganhasse teu irmão. Essa é a primeira instância. Essa primeira instância é o quê? Pessoal, privada, particular. Eu vou e converso com o meu irmão. Olha aí. E a segunda instância? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Chama o pastor, chama o presbítero, chama a irmã, vou lá, nós três, vamos conversar com esse irmão. Não atendeu na primeira vez, ele precisa ouvir mais duas testemunhas, mais dois irmãos.
Então diz Jesus, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, irmãos, nós vimos aqui, a primeira é privada, a segunda instância é o quê? Partilhada. Agora a terceira instância é pública. Olha aí no verso 17. E se ele não os atender, olha aí, esse sujeito é duro na queda, hein? Ele não é fácil, não. Diz-o a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Não é, ou em outras palavras, ele não é um dos nossos. Desarrolar essa pessoa, né, do rol de membros, excluir. Excluir era uma expressão muito usada na década de 70 para trás. Então, irmãos, a família de Deus, na sua estrutura, é simples, fácil de compreender, e ela incentiva a franqueza nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Então, a família de Deus também, irmãos, em terceiro lugar, um outro traço, é que a família de Deus possui laços mais fortes que a do sangue. Ela possui laços mais fortes que a do sangue. Às vezes, por causa do Evangelho, nós perdemos os laços de sangue. Não é o caso seu, nem meu, mas em outros países é assim que funciona. Inclusive o pastor Vladimir esteve contando casos aqui na nossa igreja, que lá no mundo islâmico, a pessoa, quando se converte, ela é excluída do seu ambiente familiar. A família deserta a pessoa, a família é ameaçada. E em alguns casos, mata mesmo. Mata. Então, tem que fugir. Portanto, continua a velha ira contra o Evangelho. E por causa do Evangelho, olha aí, por causa do Evangelho, as pessoas recebem mais problemas. Mais problemas. Mas Jesus afirma, irmãos, olha o consolo de Jesus. Ele afirma que se abrirmos mãos de algumas coisas por causa dele, não vamos ficar no prejuízo. Você não vai ficar no prejuízo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Lá está em Marcos 10. Olha lá, Marcos 10 diz uma coisa muito importante para nós. 10, de 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo, dizendo a Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, hoje, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A vida eterna. Irmãos, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, quem deixa tudo para trás por causa da pessoa de Jesus, ainda nessa terra de Jesus, vai ter irmãos, irmãs, pais e mães. É assim. É assim que Jesus trabalha. Irmãos, pais, filhos, a gente consegue tudo de novo. Se você perdeu parentes por causa de Jesus, você vai ter novos e muito maior. Uma família muito maior. E num ambiente muito maior e melhor. Em Sete Lagoas, meus sobrinhos, cunhados, está todo mundo lá. Está todo mundo lá. E eu estou aqui com meus irmãos. Nem primos são meus irmãos em Cristo Jesus. Não é maravilhoso saber disso? É. Maravilhoso saber que nós fazemos parte da família de Deus e que esses laços espirituais são bem mais fortes do que os laços de sangue, laços de carne. Lembra o grande texto que Paulo escreveu sobre o futuro de Israel? Está lá em Romanos 9,
9, 10, os capítulos são 9, 10 e 11. Irmãos, esses capítulos que Paulo escreve a Romanos é complicado, é muito teológico, não me atrevo a infiltrar, realmente é difícil de compreensão. Mas olha só o que Paulo diz aqui, a partir do verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo, judeu, falando que nem todos que nascem em Israel são israelitas, como é que é isso? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas os israelitas não são descendentes de Abraão? E agora? Em Isaque será chamada a tua descendência. Mas aí, irmãos, vem o verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Em outra versão nos diz o seguinte: isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Olha, esse versículo é fantástico para evangelizar, hein? Olha aí. Não, porque todos aqui são filhos de Deus. Não é. Olha aí que esse versículo está dizendo. Não é? Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, ou seja, os regenerados em Cristo, lavados, reconciliados, vida nova com Jesus. Esse sim, somos unidos por Jesus. Então, irmãos, o sangue não é nada diante a força dos laços espirituais que nos unem. E Marcos 3,31 conta que Jesus estava numa casa, estava lá. E aconteceu que a casa estava cheia, lotada, né? A Bíblia nos relata lá em Marcos que estava pessoas sobrando nas janelas, nas portas, não havia lugar mais para ninguém entrar. E aconteceu que, conta a história, que a mãe com os filhos de Jesus chegaram lá e não tinha como entrar. E aí um falou: olha, eu quero falar com Jesus aí, chama ele para mim aí, porque eu preciso falar com ele. Aí alguém ali falou: quem é você? Eu sou o irmão de Jesus. Já deu uma carteirada, né? Olha, não tem como entrar. Então manda avisá-lo que nós queremos falar com ele aqui fora. Aí alguém chegou em Jesus, boca a boca, até chegar lá onde ele estava. Alguém deve ter levantado a mão, né? E isso eu estou fazendo a minha interpretação, e falou: mestre, tem alguém lá fora, querem falar contigo. Querem falar contigo. Aí, irmãos, a resposta de Jesus foi fantástica. Verso 32 nos diz aqui, olha aí, Marcos 32, Marcos 3, vamos lá, Marcos 3, 32, diz assim: muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Como é que é? Jesus não gostava da mãe Maria? Não, ele amava a Maria. E os irmãos dele, mesmo que não crescem, ele também amava. E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha irmã e meus irmãos. Olha aí. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, mãe, pai. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Então, quem são os irmãos de Jesus? Você, eu, você. Todos que recebem o plano de Deus para as suas vidas, atendendo, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, fazem parte da família de Deus. Nós somos irmãos, irmãs de Jesus. Laços espirituais são mais fortes que laços de sangue. E a última característica da família de Deus, irmãos, é que a família de Deus se alimenta de solidariedade. Solidariedade.
o alimento que mais existe na mesa da família de Deus é a solidariedade. E quando eu penso em solidariedade, eu penso num garoto, nos meninos, na verdade, 14 meninos, né, entre de 9 a 14 anos de idade, que estudavam juntos numa escola. E um deles foi diagnosticado com câncer, e teve que ser tratado com quimioterapia. E você sabe, quimioterapia, né, acaba com seus cabelos, acaba mesmo. E o cabelo dos meninos caíram. E todos os outros, olha aí que fantástico que foi. E os outros 13 garotos, amigos deles, combinaram juntos irem à barbearia e passar a máquina zero em todo mundo, para que ninguém discriminasse aquele diferente. Solidariedade, irmãos, é isso. Quando o irmão está sofrendo, eu colo nele e lhe digo: estou sofrendo junto. Estou sofrendo junto. Quando alguém está chorando, você também concede o seu ombro e chora junto com ele e diz: olha, as minhas lágrimas estão aqui, posso emprestá-las para você. Solidariedade, irmãos, é isso, é sofrer junto, é sentir junto, é viver junto. Isso é parte da família de Deus, é o alimento servido na mesa do Senhor. Vocês se lembram talvez ouviram falar de um dos maiores missionários que já pisaram na nossa pátria? Ele nem era brasileiro, veio de fora. Salomão Lins Gisborg, judeu, filho de rabino. Ele era filho de rabino. Uma das histórias dele mais conhecidas, quando ele era adolescente, ele estava lendo Isaías 53. Aí perguntou ao pai na lata: pai, a quem se refere em Isaías 53? Pai fechou o semblante, deu silêncio como resposta, e ele, com 15 anos, sem maldade: mas pai, a quem Isaías se refere no capítulo 53? Pá! Pai lhe deu uma bofetada no rosto do garoto. O garoto não respondeu nada. Aí o pai, irmãos, queria casá-lo com uma menina de 12 anos. Esse rabino. Pode um negócio desse? O rabino arranjando casamento para o filho. Certamente o sogro devia ser rico, a menina devia ser feinha, o garoto não estava nessa, e fugiu. Salomão Lins Gisborg fugiu. Foi para Londres, um tio dele morava em Londres. Saiu da Polônia, ele foi nascido e criado na Polônia, e foi morar lá com o tio. E um belo dia, passando pela rua, viu uma placa com os seguintes dizeres: explica Isaías 53 aos judeus. Como é que é? Explica Isaías 53 para os judeus? Será que é isso mesmo? Entrou, ouviu, era uma missão evangélica, e se converteu ali mesmo. Se converteu. E para resumir, ao se converter, irmãos, pronto, ele ganhou paz no coração, mas só no coração, porque em redor a guerra começou. Veio um tio da Alemanha e lhe deu uma surra, que aquilo era um absurdo, e dizendo que ia desertá-lo e coisa e tal, e ele aguentando tudo calado. Mas finalmente, com o tio que ele morava em Londres, também o expulsou de casa. Expulsou de casa, aí ele foi morar na rua. E morar em Londres, na rua, onde chove e frio, e o frio também lá é bastante, não é uma boa ideia. Aí a igreja, irmãos, desenvolveu uma missão chamada Abrigo dos Judeus Convertidos, porque se repetia muito isso aí.
Então, criaram um abrigo para judeus convertidos. Nesse abrigo, sustentado pelos irmãos e com novos irmãos. Já que o tio deu um chute, o pai também chutou ele, e os novos irmãos agora vão o quê? Sustentá-los, vão ajudá-los, vão protegê-los. Ele fica nesse abrigo por mais de 3 anos, se preparando para ser missionário, veio para o Brasil fazer missões. E fez um fantástico trabalho. Por onde passou, organizando igrejas pelo estado do Rio de Janeiro e parte do Nordeste. Teve até com um cangaceiro depois se converteu. E essas igrejas, irmãos, são fortes até hoje, aonde Salomão Ginsburg passou. Era músico também, aliás, toda a estrutura missionária fazia eles aprenderem música. Talvez não tocasse um instrumento, mas aprendesse música. E ele tocava muito bem acordeon. Aliás, só no nosso inário, Novo Cântico, tem mais de 13 composições dele, se você aí der uma garimpada. Foi uma bênção, irmãos, sem fim. Sem fim. Então, solidariedade é isso. Vejo o meu irmão com dificuldade de abrigo, estendo a mão. De alimento, como a nossa igreja tem feito, com todo o esforço e empenho, fazemos isso. Eu me lembro, irmãos, de imediato, por exemplo, em nossa igreja, irmãos com a natureza receberam outro irmão. Mas, graças a Deus, nós temos esse tipo de irmãos aqui conosco. A pessoa está sozinha, né, sem parentes próximos, como é que vai fazer? Como é que faz? Vai deixá-lo abandonado, abandonada? Aí vem nosso querido irmão presbítero Álvaro com sua esposa Vilma e recebem em seu lar, abrem as portas para receber esses irmãos. Somos irmãos em Cristo, somos a família de Deus, e isso é que é maravilhoso para a igreja. Mas acho que também que tem gente que só vem na igreja só para ver os defeitos dos irmãos. Então, ao invés de você focar defeitos, olhe, veja os exemplos poderosos e maravilhosos, como acabo de mencionar, no passado, no presente e também no futuro, nós tenhamos a mesma experiência sendo repetida. Jesus é assim. Jesus trabalha assim em nós. Há um hino, irmãos, muito conhecido. Conjuntos, quartetos já gravaram, talvez você conheça, que diz assim: sou feliz, pois pertenço à família de Deus. Você já pertence à família de Deus? Ainda não? Rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe as bênçãos que você tem, que Deus tem reservado para você. A decisão mais importante da sua vida. A minha, por exemplo, eu tomei aos 13 anos, eu me converti. Fui me tornar membro desta maravilhosa família. Nunca mais saí. Já vi de tudo nessa família. Irmão sábio, irmão amoroso, simpático, antipático, irmão maluco, irmão esquisito, irmão imprudente. Tem todo tipo de irmão na família. Você pode escolher com quem você quer se relacionar. Ou seja, há um lugar para todos, sim, na família de Deus. Então, a família de Deus recebe você, se não faz parte ainda, de braços abertos. Seja parte dessa família. Conheça nosso irmão mais velho, Jesus. Ele vai cuidar, sim, da sua vida. Amém. Deus amado, querido Pai, como é maravilhoso pertencer à sua família, à tua família, que tu tanto ampara, nos assiste, que possamos, acima de tudo, nosso Deus, valorizá-la, mostrar ao mundo, nosso Deus, o valor da família, do teu rebanho, de fazermos parte com nossos irmãos, irmãs, mães, sabendo que o Pai é o nosso Deus, Pai querido. Vamos, nosso Deus, que esta palavra humana, que teu Espírito reverta aos corações de quem está ouvindo. Que
Tu possa produzir, nosso Deus, novas atitudes, novos movimentos de cada servo, cada serva tua, olhando com amor, com compaixão, com serviço, que ele está na família de Deus. E tenha prazer em realizar a obra, através da ação do teu Espírito, reconhecendo e sendo grato pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.